Olá, olá, como vai? Tudo ótimo? Hoje vamos estar falando sobre algo que todo mundo se pergunta: como a gente crescer numa nova economia, numa economia que tem muitas tendências, muita inovação, e está passando por momentos muito disruptivos com a chegada da inteligência artificial e principalmente hoje com políticas de ESG, né, sustentabilidade regenerativa e circularidade muito fortemente. Então, quando a gente pensa em crescimento na nova economia, a primeira coisa que a gente precisa é se adaptar à mudança. A primeira coisa é olhar essas novas tendências e a constante evolução e estar aberto a implementar isso dentro dessa nova economia, né? Como é que a gente, dentro do nosso negócio, seja ele tradicional ou muito conservador, como é que a gente busca aos poucos ir implementando e trazendo essas novas soluções para o nosso negócio e se adaptar rapidamente às novas tecnologias, né? É fácil, não é complexo, por mais que tenha um certo investimento, seja de tempo, de recurso, né? Basicamente a gente consegue criar essas oportunidades no nosso negócio e seguir essas tendências. O primeiro passo é a gente ter uma mentalidade para inovação constante. Quando a gente pensa, né, numa nova economia, o que acontece é que essa disrupção, essas oportunidades, está gerando muita oportunidade de inovação. E a gente tem que ter essa mentalidade para crescer nessa nova economia com inovação. Diversas oportunidades de implementar desenvolvimento de novos produtos, de novos processos, né, dentro de uma indústria 4.0, que a gente possa estar trabalhando uma Smart 4.0, né, uma Smart Factory, né, digamos assim, né, dentro de serviço e novos modelos de negócio com necessidades que se destaquem da concorrência ou desse mercado hipercompetitivo que a gente está inserido. Então, basicamente, independente de qual seja o negócio, como é que a gente implementa? Quando a gente pensa, por exemplo, no mercado muito tradicional como o mercado de shopping center, o que os shoppings fizeram? O que era muito mais tendencioso? Era o e-commerce. Então, os shoppings fizeram foi implementar uma omnicanalidade, pensando desde o início do processo, ou seja, desde o pedido do cliente num celular, né, que representa hoje, né, mais de 50% do volume do e-commerce, principalmente do acesso à internet. Antigamente a gente tinha muito computador, hoje o computador ele é o segundo, em terceiro ainda tem as Smart TVs. Então, se a gente pensar no mercado de varejo, o mercado de shopping center, eles se adaptaram à omnicanalidade, criaram, por exemplo, o grupo Iguatemi, né, criou o Iguatemi 365, outros grupos criaram o CJ Shops e por aí vai. Então, ou seja, o CJ Fashion. Então, basicamente, a gente tem muitas oportunidades relacionadas a criar oportunidades e tendências no nosso negócio de forma que a gente vá seguindo esses modelos e passem a ser parte do nosso negócio, né? Então, essa questão de se integrar essas novas tecnologias dentro do nosso negócio tradicional, ele é fundamental para a gente se manter perene e em crescimento, né, todos os outros anos. Uma outra coisa que está dentro da unicalidade, mas ao mesmo tempo vai relacionado desde o mercado de serviços, mercado tradicionais, é digitalizar o nosso negócio. Quando a gente pensa um negócio que inicialmente ele precisa estar monitorado, ele precisa estar integrado a novas tecnologias, a gente vai desde uma inteligência à conectividade, de forma que a gente possa digitalizar com uma transformação das necessidades relacionada à eficiência e redução de custo. Porque a partir do momento que a gente digitaliza, a gente monitora e a gente otimiza esse processo, a gente automatiza o processo, né, com a digitalização. Essa experiência passa a criar no cliente o advento, né, de uma integração, de uma omnicanalidade, e ao mesmo tempo a gente melhora esse processo com uma redução de custo. Uma outra coisa é focar no cliente, né? Lembra quando a gente tem muito o foco do cliente, que são as necessidades, as dores e etc. do cliente, mas ao mesmo tempo o foco do cliente. Nós, como fornecedores para esse cliente, basicamente a gente tem que pensar, né, em toda a necessidade dele dentro de todo o ciclo de vida, seja ele de um produto ou de um serviço. Se é um ciclo de vida do serviço, vai desde o primeiro contato desse cliente com a marca até o final dessa cadeia. Com isso, a gente acaba tendo uma otimização do foco do cliente relacionada a oferecer para ele algo muito customizado, muito personalizado, muito dentro da realidade dele. E se adaptar às mudanças constantes, porque a partir do momento que a gente tem esse foco no cliente com uma capacidade dinâmica e flexibilidade, a gente faz com que o nosso negócio esteja muito na ponta, na vanguarda e muito alinhado com a necessidade desse cliente. Uma outra coisa é trabalhar em parceria.
né? Sem dúvida, quando a gente pensa nos fornecedores, toda a cadeia produtiva, até a entrega desse cliente e depois isso voltando para a gente precisa muito trabalhar em parceria com muitas empresas, startups, né? E por isso é fundamental essa capacidade dinâmica e flexibilidade. E por último, investir constantemente em talentos, né? Normalmente a gente é importante esse cruzamento de pessoas muito maduras, com uma certa experiência, com muita endosso, consolidação em relação a como desenvolver os processos, mas muita mentalidade nova, muita mentalidade que traga soluções disruptivas, inovadoras, sonho, desejo e novas oportunidades de negócio. E que a gente esteja muito aberto, que a gente até use, né, um conceito de botar 10% do nosso recurso relacionado à inovação, para testes, para as oportunidades, etc. Porque aí a gente vai estar muito inserido nessa nova economia com uma estratégia de crescimento relacionada ao desenvolvimento, seja das pessoas, mas também, né, dos processos e dos produtos. Então, ou seja, isso é fundamental para tornar o nosso negócio ele perene e sustentável dentro de uma nova economia que tem muitas oportunidades de estratégia para que a gente esteja inserido nesse novo mercado, nesse novo momento e principalmente nessa nova economia. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.